Olá, eu sou o Prieto do Instituto Academia da Mente e nesse vídeo eu vou explicar para você quais são as principais diferenças entre hipnose, programação neurolinguística, ou seja, PNL, e neurociência e as demais técnicas tradicionais para cuidar da saúde mental. Antes de mais nada, você precisa entender algumas coisas sobre o funcionamento da mente. Quando nós nascemos, uma criança nasce, a mente dela é como se fosse um HD virgem. Isso mesmo, um HD como um HD de computador. Não vem nada instalado, talvez como se fosse um CD virgem. Não vem nada instalado. À medida que nós vamos crescendo, coisas vão sendo instaladas nesse HD. No entanto, quando nós nascemos, esse HD vem virgem, vem zero. A não ser uma programação básica que vem instalada nele. Pense o seguinte, você vai visitar um sobrinho seu recém-nascido no hospital. Acabou de sair do forno, tem algumas horas de vida. Você chega lá e ele está no quarto, você vai estar lá então e você coloca o seu dedo na mão dessa criança. O que ela vai fazer? Ela vai fechar. E aí talvez você pense, olha que bonitinho, já reconhece o titio, reconhece a titia. Nada, ele nem sabe quem é você na ordem do dia. Talvez essa criança ela fez xixi, fez cocôzinho, ou ela está com fome e ela vai chorar porque ela vai falar, eu estou com fome, eu estou sujo, eu preciso ser limpo. Não, ele sabe que alguma coisa não está bem, não está certo, pode colocar a vida dela em risco. E essa programação que nasce com a gente é chamada de instinto de sobrevivência. Logo que a gente acaba de nascer no zero, tá? Essa memória ela fica arquivada numa parte do nosso cérebro que nós chamamos de subconsciente. E essas memórias elas podem começar a acontecer, ser registradas logo antes mesmo do nascimento. E acontece o seguinte, imagine uma criança com 3 anos, 5 anos, ela está andando de bicicleta. Nossa mente tem uma função só, que é nos manter vivos. Tá? E ela vai fazer tudo a qualquer custo para nos manter vivos. E o subconsciente é um sistema autônomo. Ele trabalha independente de você estar pensando aquilo ou não. Ele sempre está programando, buscando formas e alternativas para te manter bem. Ele não consegue discernir um risco real de vida ou de morte de uma situação desconfortável. Ele só quer apenas te poupar de passar por situações ruins. Então imagine essa criança com 5 anos, ela está andando de bicicleta, isso é um exemplo, um dos exemplos do que pode acontecer. Ela está andando de bicicleta e de repente ela cai. Outras crianças estão próximas, estão em volta, outros adultos, e normalmente sempre vai ter alguém que vai rir. Essa criança já está sentindo dor, ela está sentindo envergonhada por causa da gozação. O que acontece? A nossa mente registra tudo o que acontece, tudo o que nós vemos, tudo que nós passamos, tudo que nós sentimos que entra dentro da mente através dos sentidos, que é o tato, o olfato, a audição, a visão e paladar, tudo que entra dentro da nossa mente, ele registra como se fossem slides, aquele slide que a gente revelava antigamente de filmes de máquina fotográfica. Tá? Todas as imagens, elas ficam registradas assim, como se fossem os flashes daquele momento. Imagine que essa criança estava andando de bicicleta, ela caiu, ela escorregou. Esse momento fica registrado na memória dela. Isso é muito importante. Nessa imagem, que agora ficou registrada, fica ancorado a sensação de pânico, desespero, de vergonha que ela sentiu. Naquele momento, o subconsciente dela, que só quer manter ela viva, ele faz o quê? Ele cria uma programação de defesa, ancorando e associando a imagem, e normalmente as coisas que estão em volta podem ficar ancoradas, então pode ser que aquele objeto, bicicleta, fique ancorada nessa sensação física ruim, de pânico, desespero e angústia que ela passou, tristeza que ela passou por ter caído por causa da vergonha, além do machucado, a vergonha que ela passou. O subconsciente dela vai registrar isso, mesmo que essa criança ela vai crescer, vai passar o tempo, talvez ela nem se lembre. E aí o que acontece? Está, por exemplo, com 30 anos. Essa criança agora tem 30 anos. Isso é uma coisa comum e é dessa forma que acontece. Tudo que nós sentimos, uma pessoa sente medo, ela está associada a uma lembrança, algo que o subconsciente dela, ou uma sensação ruim, sempre vai estar associado a uma sensação ruim. Porque é o instinto de sobrevivência do subconsciente tentando proteger ela.
Essa pessoa agora tem 30 anos, ela cresceu, ela é forte, aqui ela era pequenininha, não tinha muitos recursos para se proteger, mas agora ela está crescida. No entanto, imagine o seguinte, essa pessoa vai na academia, ela chega na academia e ela passa por aquele setor. Isso provavelmente já aconteceu com você, de ir ou passar por determinado lugar e uma sensação ruim, um pânico, uma tristeza absurda tomar conta de você. Ou você fala com alguém, ou você ouve uma música, enfim, você sente uma tristeza, uma sensação ruim associada a algum lugar, ou a alguma coisa, ou uma pessoa, ou a algum tipo de atividade. Aí o que acontece? Essa pessoa, por exemplo, ela chega na academia, ela passa na frente daquela área do setor onde tem as bicicletas e de repente uma tristeza, um mal-estar absurdo toma conta dela e ela vai falar, talvez até comentar com alguém, falar, nossa, eu passo por aqui, me dá um pânico, uma tristeza. Isso acontece por quê? Isso que eu vou explicar acontece nessa velocidade, ó. Você viu eu estalar o dedo? Nem viu de tão rápido que é. Quando você olha um objeto que está ancorado, que está fixado nele, alguma sensação ruim ou algo que te causou dor em algum momento, o seu subconsciente imediatamente acessa a memória daquilo que está associado ao que você passou de ruim, ele dispara a sensação física que você viveu lá atrás e você sente aqui, no presente, nesse momento, toda a sensação e angústia de lá. Mas isso é tão automático que as pessoas, e tão rápido que as pessoas não percebem que algo foi disparado. Mas se você parar e pensar, faça esse exercício agora. Você sente mal, sente tristeza, ou tem pânico, tem medo de barata. Você vai perceber, e é uma coisa, é um exercício que se faz, essa percepção consciente, tá? Essa percepção que você tem medo, ela está aqui. Mas a programação que criou esse instinto de sobrevivência, essa programação de defesa, ela fica aqui. E as pessoas não se dão conta disso. Então hoje, por exemplo, essa pessoa, ela passa, essa pessoa que tem medo, essa criança que caiu e hoje é um adulto, ela passa próximo de uma bicicleta ou próximo de uma moto, algo que identifique aquele mesmo formato, e ela sente mal, mas é tão rápido que ela não sabe por quê. Em determinados momentos, do nada, ela está bem e de repente, uma tristeza, como se caísse a fase, aquela meia fase só. Uma tristeza, uma angústia, um aperto no peito. Isso é comum com pessoas que têm medo de elevador, pessoas que têm medo de altura, pessoas que têm medo de, enfim, uma série de coisas. Medo de animais, insetos, barata é o mais comum. Tá? Agora, quando é um inseto, que isso não está talvez bloqueando, limitando ela para alguma coisa, não tem problema. Mas é quando isso começa a acumular, começa a somar. O que acontece é que a parte consciente pode dizer assim, não, mas eu superei aquela queda, alguém me contou um dia, eu superei, mas o subconsciente trabalha sem você querer, sem você estar percebendo. O tempo todo ele vai estar ativando os sensores. Quando você olha para aquele equipamento, aquele instrumento que te causou dor, uma situação, uma pessoa que te causou dor, sofrimento, você acessa imediatamente a imagem, dispara a sensação física e sensações começam a acontecer dentro de você com o objetivo do quê? De te afastar daquilo que te causou dor um dia. E é exatamente aqui, nesse ponto, que a hipnose e a PNL, Programação Neurolinguística, entram no tratamento e na cura, no tratamento e na solução, na resolução, talvez essa seria a palavra, da causa e não do sintoma. As demais técnicas e processos de tratamento de saúde mental, elas focam no sintoma. A sensação física que eu sinto aqui, hoje com 30 anos, não é o problema. A sensação física é a consequência, é um sintoma. Faz sentido isso para você? Então veja bem, uma pessoa está com pneumonia e ela vai no médico para tratar essa pneumonia, a pneumonia está causando tosse. Aí ela chega no médico e o médico fala para ela, puxa vida, eu estou vendo que você está tossindo. Então faz o seguinte, toma esse xaropinho para você parar de tossir. O médico está focando no quê? Ele está focando na causa ou no sintoma? Exatamente, no sintoma. E quando você trata o sintoma, a causa continua evoluindo. E a programação neurolinguística e a hipnose atuam exatamente nessa parte. Nós buscamos a causa, aquilo que dispara o sintoma.
mas nós não tratamos o sintoma. Principalmente porque uma vez que você trata a causa, o sintoma desaparece. Faz sentido isso? Trate a pneumonia e o sintoma desaparece. Algumas vezes os sintomas são tão fortes que você precisa também aliviar, amenizar os sintomas. No entanto, enquanto você fica focando, a pessoa tem uma sensação ruim, eu falo, puxa vida, essa sensação está te atrapalhando, você é forte, você é capaz, uma pessoa tem medo de subir, medo de altura. E eu falo para ela assim, vai lá, forte, você é capaz, você é resistente, você é forte, você é vencedora, você é... Enquanto eu estou tratando o sintoma, a causa continua evoluindo e continua causando mais estrago. Entende? Então, Freud descobriu que se você consegue acessar um momento anterior a alguma situação emocionalmente difícil que uma pessoa viveu, você consegue curar esse momento, você consegue eliminar o sintoma. E isso acontece dessa velocidade, é muito rápido. Por exemplo, fumar, o cigarro, o hábito do tabagismo. O hábito do tabagismo, o fumar, não é o problema. Quando eu atendo uma pessoa que fuma e ela quer parar de fumar, eu não foco no cigarro, porque o hábito de fumar, o fato de fumar é apenas um sintoma aqui de um problema emocional aqui. A pessoa normalmente sente um vazio, o uso de drogas é a mesma coisa, depressão é a mesma coisa. A pessoa passa por uma série de situações emocionalmente difíceis e tudo isso vai empilhando, ela vai se sentindo tão pesado, que de repente é impossível olhar para cima, olhar e visualizar a possibilidade de alguma coisa. Então, quando eu trabalho, atendo uma pessoa que fuma, eu nunca foco no cigarro, porque o cigarro é um sintoma de um mal, de um problema, algo que está causando um vazio, uma sensação horrível, um pânico, um desespero. E então, quando nós tratamos a causa, aquela ansiedade desaparece e aí, consequentemente, o sintoma, ou seja, a necessidade de fumar, ela desaparece. E assim acontece em todas as questões ligadas ao emocional. A mente doente pode adoecer o corpo de tanto tempo, e existe uma coisa que é muito importante, que algumas pessoas elas se obrigam a fazer algo que lhes causa medo. Mesmo sentindo o pânico, o mal-estar, a tristeza, a angústia, ela se força. Isso não é uma coisa legal, sabe por quê? Porque você vai empilhando estados emocionais negativos. E isso vai ficando só mais difícil. 99% das pessoas dizem que quando elas se forçam a fazer algo que faz mal para elas, isso só piora, isso vai angustiando. Ela pensa, não, eu vou vencer o meu medo. Na verdade, isso só vai piorando, vai ficando mais difícil, vai ficando mais pesado, mais angustiante, conforme o tempo vai passando. Isso se dá com todas as questões relacionadas à saúde mental. A doença é uma adaptação do corpo a alguma demanda emocional. Imagine só, o poder que o subconsciente tem de controlar o corpo todo. Pense o seguinte, você já chupou limão alguma vez? Imagine que agora, aqui na minha mão, na sua frente, onde você está, você tem um limão. Aquele limão, aquela casquinha bem lisinha, bem carninha. Faz um corte no meio dele, tira. E aí você chupa. Se imagine fazendo isso agora nesse momento. E você chupa aquele limão, salivou, a sua boca, muito pouca salivou. Mas você nesse momento está chupando o limão? Não, muito provavelmente. Mas percebe só o poder que o subconsciente tem de você visualizar, imaginar que você está chupando um limão? A sua boca salivou. A sua mente ordenou que o corpo produzisse uma substância fisiológica que é a saliva. Isso acontece com as outras questões. Quando você tem um problema, a pessoa fica constantemente pensando, remoendo alguma coisa, ela vai produzir uma série de substâncias, de hormônios e secreções no corpo que são lesivas. Essas substâncias vão produzir algum tipo de doença, lesões de pele, alergias de pele, uma infinidade de pessoas com alergias de pele, problemas de intolerância à lactose. 90% das intolerâncias à lactose são emocionais. E o fato de alguma coisa, em algum determinado momento, o subconsciente dela ter associado
o leite, aquela substância leite, é associado a algum momento difícil, emocionalmente difícil. E ela está aqui hoje sofrendo os efeitos, o sintoma daquilo. E quando você trata, você cura, você trabalha esse momento, elimina aquilo que aconteceu, imediatamente o sintoma desaparece. Então é dessa forma e é nesse ponto que a hipnose funciona e trabalha. E isso acontece dessa maneira, acontece muito rápido. Tem pessoas que gostam talvez de passar a vida carente e ela nem sabe por que essa carência, mas elas passam a vida querendo que alguém ouça elas, outras pessoas gostam de resultado. E se você é uma pessoa que gosta de resultado e bola para frente e trabalhar e resolver e solucionar e ter uma vida incrível, ter uma vida fantástica, buscar encontrar a vida de excelência livre de toda e qualquer situação emocional difícil que você já viveu, a técnica de hipnose e programação neurolinguística, ou seja, neurociência, são as mais rápidas que produzem mais resultado em menor tempo possível, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui. Acompanhe os próximos vídeos para que você possa entender mais. E cada vídeo eu vou explicar alguma coisa sobre a mente, o funcionamento da mente, e como ela age, como ela atinge, como ela funciona e o reflexo disso no nosso corpo. Bem? Tamo junto, até breve. Continue ligado, se inscreva no canal e curte o vídeo, isso vai ajudar bastante a gente. Até breve!